Glória a Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. E nós estamos meditando hoje no capítulo de número 10, né? E o título da mensagem é capítulo número 10 de 2 Coríntios, né? O título da mensagem é Paulo defende a sua autoridade apostólica. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Vamos à leitura da mensagem. Além disso, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão, benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Só antes quero voltar um pouquinho aqui, irmãos, nos dois últimos versículos do capítulo número 9, né? Porque faz parte do contexto, para que os irmãos tenham um perfeito entendimento, né? Do segmento da mensagem da qual nós encerramos no dia de ontem, tá certo, irmãos? De 2 Coríntios, capítulo número 9. Amém? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? Nós fechamos o capítulo número 9 dizendo o seguinte: e pela sua oração por vós, tendo de vós saudades, por causa da excelente graça de Deus que em vós há. Graças a Deus, pois pelo seu dom inefável. E continua no versículo 10 dizendo: além disso, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Rogo-vos, pois, que, quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Olhais para as coisas segundo a aparência? Se alguém confia de si mesmo que é Cristo, que é de Cristo, pense outra vez isto consigo. Assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque ainda que eu me glorie mais alguma coisa do nosso poder, o qual o Senhor nos deu para a edificação e não para a vossa destruição, não me envergonharei, para que não pareça como se quisesse intimidar-vos por cartas, porque as suas cartas, dizem, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra desprezível. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Pense o tal isto. Quais somos na palavra por cartas? Estamos ausentes. Tais seremos também por obra, estando presentes. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com algum que se louvam a si mesmos. Mas esses que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos estão sem entendimento.
Porém, não nos gloriamos fora de medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu para chegarmos até vós. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Porque não nos entendemos, porque não nos estendemos, estendemos além do que convém, como se não houvéssemos de chegar até vós, pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo. Não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios, antes tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós e não em campo de outrem. Aleluia, Pai, para nos não glorificarmos no que estava já preparado. Aquele, porém, que se glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Mensagem extraordinária, irmãos. Esta mensagem, da qual estamos meditando, acabamos de fazer a leitura agora, de 2 Coríntios, de capítulo número 10, né? Paulo fala aqui de forma ousada, né? Sobre a glorificação, né? Em alicerce alheio, né? Ele fala aqui de forma ousada, e vamos agora para a meditação dessa palavra extraordinária de 2 Coríntios, capítulo número 10, né? Que diz o seguinte, né? Paulo defende a sua autoridade apostólica, ou seja, a sua autoridade de apóstolo, né? Mas junto, né, de acordo, em conformidade com a santa palavra de Deus, com as leis, os estatutos e os mandamentos que vêm do Senhor para com todos nós, né? Paulo defende a sua autoridade apostólica, né? E pela oração, por vós tendo de vós saudades, por causa da excelente graça de Deus que em vós há. Graças a Deus, pois pelo seu dom inefável. Além disso, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? Paulo fala aqui, irmãos, ele fala exatamente de algo que eu tenho falado no decorrer de toda a minha vida, né? Eu, em qualquer situação que eu tenha qualquer diferença com alguém, né? Diferença que é necessário conversarmos, interagirmos, dialogarmos, para que nós possamos, para que possa haver um entendimento perfeito, né? Eu falo muito, meu pai usava essa expressão para falar, colocar as coisas em pratos limpos, né? Então, ou muitas vezes ele usava lavar roupa suja, né? Então eu falo muito sobre esse assunto, que quantas pessoas vêm na minha casa, né? Principalmente me visitar, para estar comigo na minha casa, com aquele coração feliz, alegre, contente, né? Então eu jamais usei e jamais ousarei chamar a atenção de qualquer pessoa na minha casa, né? E é disso que Paulo está falando aqui nesse momento, né? Paulo, quando ausente dos irmãos na igreja, né? Todas as cartas que Paulo enviou aos irmãos, as cartas eram muito profundas, né? No sentido da edificação, da correção, né? No sentido de fazer com que os irmãos, né, se corrigissem de qualquer problema que tivesse, né? Para que pudesse andar rigorosamente de acordo com a santa palavra de Deus, da qual os irmãos tinham aprendido pelos ensinamentos da palavra, da sã doutrina do Senhor, da qual o próprio Paulo havia pregado a eles. E após, então, estando ausente,
Paulo era chegado ao conhecimento de Paulo que estava havendo dissensões nas igrejas, que estava havendo contenda, que estava havendo tititis, estava havendo disse-me-disse, né? E Paulo então escrevia cartas de forma exortando os irmãos, puxando, como diz a santa palavra de Deus, né? Metendo o anzol no beiço e puxando e arrastando para colocar as coisas nos seus devidos lugares, né? Colocando ali o prumo, como diz, está escrito lá em Oséias, né? Oséias, Joel, né? Sofonias, né? Uma dessas três cartas o Senhor fala sobre meter o anzol no beiço e puxar e fazer, colocar o prumo, melhor dizendo, né? Colocar o prumo para ver se o crente está ou não andando fora da posição, né? Para a correção, é como uma sebe bem edificada, uma parede bem aprumada, né? O pedreiro, o edificador, coloca o prumo, cada 2, 3 fiadas de tijolo ele coloca o prumo, para ver se a parede se não tem nenhuma das últimas 3 fileiras fora de prumo, né? Ou de preferência de fileira em fileira. Coloca o prumo e traz, né? E assim é Deus também conosco, e Paulo, usando a palavra de Deus, é disso que ele está falando, né? Quando ele está ausente junto com os irmãos, né? Ele é humilde, né? Ele não ousa desse tipo de correção estando junto, até porque os irmãos se alegram com a nossa presença. Irmãos ficam felizes e alegram com a nossa presença. Então nós queremos também a alegria dos irmãos com a nossa presença, traz também gozo e alegria para os nossos corações. Nós nos alegramos juntos. A alegria dos irmãos nos contagia, então nós não queremos entristecer os irmãos. Não queremos ver os irmãos tristes, aborrecidos, então é disso que Paulo está falando, né? Então ele fala aqui, não que ele não possa, ele possa e se for necessário ele faz, mas que os irmãos procurem evitar isto, né? Então é disso que Paulo está falando essa palavra, né? Aleluia. Além disso, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Rogo-vos, pois, que quando estiver presente, não me veja obrigado a usar da confiança da ousadia, que espero ter com alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Ou seja, não me julgue que eu seja carnal, porque o meu corpo é feito de carne, sangue e ossos, mas eu tenho espírito, né? E o meu espírito vive para Deus e vivifica todas as coisas, e me usa para a edificação também das coisas. Né? Então, de modo que Paulo fala, rogo-vos, pois, que quando estiver presente não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia, que espero ter com alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Ou seja, não me aponte o dedo me acusando de ser carnal, porque não sou. Eu sou de carne, mas sou espiritual, pela misericórdia de Deus. Então não me julgue, né? É disso que Paulo está falando aqui. Porque se você me julgar, eu serei obrigado a mostrar para você, né, realmente que eu sou espiritual. Que o Senhor me dá e eu tenho a autoridade do Senhor para usar de todo o conhecimento, sabedoria, autoridade e poder que é me dado pela graça de Deus para usar a vara de correção, se necessário for, para com aqueles que me julgam que sou carnal, quando na verdade não sou espiritual. Eu uso de mansidão, né? Porque assim me convém para com todos, porque o próprio Senhor Jesus nos diz, né? Sedes meus imitadores. Eu sou manso e humilde de coração. O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Assim eu ando, assim eu faço, assim eu sou quando estou com todos vocês, né? Mas se necessário for, então aí eu ousarei de toda a ousadia que me é dada, para que tudo seja colocado nos seus devidos lugares, né? E aí
Por esse motivo, pode ser que haja entristecimento do coração daqueles que me julgam ser carnal, quando na verdade eu sou espiritual, pela misericórdia do Senhor. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus.